Olá, tudo bem com você? Hoje o Papo Profissão vai falar de um tema que está presente na sua vida todo dia, da hora que você levanta até a hora que você vai dormir, é a matemática. A matemática é o estudo de números, formas e espaços, usando razão e geralmente um sistema especial de símbolos e regras para organizá-los. Quando a gente fala em matemática, às vezes a galera dá uma desistida porque é um campo muito abstrato. É isso, é difícil aprender e é difícil ensinar por causa desta abstração de falar dos números? Sim, tem as duas dificuldades, né? Primeiro que eu também defino matemática como matemática sendo uma linguagem. Ela é igual a uma linguagem, como se fosse português, inglês, espanhol. Ela é uma linguagem que conversa com você através dos números. Seja para modelar algum fenômeno da natureza, seja para descrever alguma coisa que está acontecendo, por exemplo, no mercado financeiro. A matemática está lá com seus números e ela é basicamente uma linguagem para você ler e interpretar. E existe naturalmente, principalmente aqui no Brasil tem bastante, né? Algumas nações do mundo já conseguiram superar isso e isso só com o tempo acaba acontecendo. Que é o quê? É você tirar esse medo inicial de aprender matemática. Tanto o professor ter aquela capacidade de passar para o aluno que não tenha medo de estudar matemática, como o próprio aluno. Porque eu até por experiência, vou dando aula para alguém, normalmente tem sempre alguém que fala, eu odeio matemática. Já começa assim de cara, né? Então, você tem que tentar quebrar esse gelo, mostrar para a pessoa que não existem os conceitos básicos que dá para se ensinar, e isso aí acaba motivando a pessoa a aprender mais. Então tem todo um trabalho, tanto para você ensinar, quanto também para fazer esse famoso quebrar o gelo da pessoa, tirar esse medo de aprender matemática. O que você diz para essa perspectiva, para a mãe, para o pai que está em casa, para o garoto, para a garota, que tem medo da matemática e tem tanta demanda na área de tecnologia, ao passo que as pessoas continuam escolhendo profissões tradicionais? Matemática está inteiramente ligada com a tecnologia, né? E infelizmente o Brasil não é um país que ainda tem uma vocação de desenvolvimento tecnológico. Acho que se a gente tivesse tivesse um perfil, né, um desenvolvimento tecnológico maior, mesmo eu estando na USP, eu vejo que tem pesquisa lá, mas isso é muito pouco dentro do país, né? Se isso fosse mais difundido no país, muito provavelmente as pessoas já teriam mais gosto por essa profissão de estudar matemática. Por quê? Porque sempre teria demanda tecnológica, você teria valorização disso, né? Você desenvolver um produto, você desenvolver uma ideia. Então você, através da matemática, você poderia trabalhar, por exemplo, como pesquisador em matemática, desenvolvendo novas coisas. Então aí abre-se o campo. Tecnologia da informação, mesma coisa. Você depende de algoritmos, de programações, tudo isso que requer conhecimentos prévios de matemática, né? Tecnologia da informação ainda já está crescendo no país, né? Você já vê muitas faculdades com esses cursos, tal, então você já vê uma procura maior. E as profissões clássicas, elas vão continuar existindo, óbvio que com a evolução tecnológica diminui-se a quantidade de vagas, mas vai chegar um ponto que vai ter a tecnologia, mas você não vai conseguir substituir a mente humana, mesmo com inteligência artificial, né? Por mais que você desenvolva a inteligência artificial, pode ser que dentro de alguns séculos você consiga, mas no curto prazo você não vai conseguir desenvolver uma inteligência artificial que tenha a capacidade de improviso, por exemplo, né? Que é a capacidade que nós humanos temos. Então, essas nossas profissões ainda vão acabar se mantendo paralelamente à inteligência artificial, complementando uma outra, né? É possível utilizar a criatividade dentro da matemática? Tem sim, com certeza. Inclusive, uma das criatividades é a maneira de ensinar matemática, né? Você saber encaixar a matemática no cotidiano para motivar as pessoas a aprender matemática, explicar para ela, falar, olha, sem saber matemática, você não vai conseguir fazer algumas coisas. Uma das aulas que eu dou, inclusive, que é parte de matemática financeira, eu sempre mostro pro pessoal, falo, olha, se vocês não souberem matemática financeira, como é que vocês vão saber se o boleto que você está pagando está correto? Você não consegue fazer um cálculo nem para verificar se a loja não está, né, no popular passando a perna em você, né? Para você poder fazer uma reclamação, ver se não tem nenhuma taxa abusiva. Tudo isso requer um conhecimento prévio de matemática. E são conhecimentos básicos, você não precisa chegar e entender o fundo da matemática para entender certas coisas do cotidiano. Então eu começo a abordagem por aí. Isso já começa a trazer uma motivação pessoal para ter pelo menos um conhecimento mínimo de matemática. A partir daí a gente começa a crescer. Quem tem mais facilidade aí vai para frente. Quem não tem fica nesse ponto, mas pelo menos tem um conhecimento bom na área, né? Isso que é o importante, né? Agora, o Bruno Chialegatti, ele tem um trabalho árduo pela frente, porque, olha, eu vou falar para você, por exemplo, a definição do logaritmo. Sejam A e B dois números reais positivos e com B diferente de 1, chama-se logaritmo de A na base
B ao número C tal que B elevado a C igual a A. Você entendeu tudo isso aí, Paulo? Pois é fácil, né? Porque matemática é fácil, né? Pô, é fácil entender isso. Mas já pode logo com logaritmo também, já deixa a pessoa assustada, né? Pra assustar, né? Mas é assim, né, como você mesmo falou, você pegou, escreveu um texto com a definição formal de logaritmo. Quem tem a facilidade de matemática, lê esse texto e fala, ok, entendi. Quem não tem, você não pode abordar ele com esse texto. Você tem que mostrar, olha, logaritmo é uma operação matemática, um operador que serve para fazer algumas operações. E aí você explica como faz a operação. Então você vai muito mais direto na prática do que propriamente formalizar isso num texto. Tem regras ali, por exemplo, ele falou que um dos números tem que ser diferente de um. É só você virar e falar, ó, tá vendo esse número aqui? Esse tem que ser, nunca pode ser um. Então. E ilustrar mais diretamente isso. E aí a pessoa consegue aprender logaritmo, às vezes sem saber ler diretamente esse texto, mas às vezes exigir isso de todas as pessoas é complicado. Você pode exigir isso de mim, que sou um professor. Agora, quem quer aprender, ou quem quer mais profundo de matemática, também. Agora, quem quer só aprender o básico, vamos ensinar só a fazer a operação, para aprender a prática. E aí já é o primeiro passo para a gente conseguir melhorar o conhecimento matemático do país. Né? Você também fez uma pesquisa árdua aí sobre a parte de matemática, e que o Brasil ele tem notas baixíssimas no tal do IDEB, né? Que eles falam. Então, é um país pobre em conhecimento matemático. Isso não é somente as escolas públicas, não. Isso é nota geral, escolas particulares sofrem também para ensinar matemática para todo mundo, então o problema é cultural. A Índia, por exemplo, a gente ouve dizer que o pessoal lá gosta de matemática, então é uma questão cultural mesmo. Tem um pouco de questão cultural e a questão de você incentivar o país a ter conhecimento tecnológico. A Índia já tem muito, já teve prêmios Nobel, tem muita pesquisa, tem programa espacial, por exemplo, ela tem foguetes, ela já projetou uma sonda que mandou para Marte, por exemplo. A gente tem ilhas de excelência no Brasil também, né? Nós temos campeões de matemática que já se destacaram, mas são muito poucos. São né? muito poucos. E a questão também da questão do investimento, né? Mesmo você para fazer pesquisa aqui no Brasil, a bolsa de um pesquisador de doutorado, no meu caso, ela é muito baixa frente a um engenheiro de mercado. Então é difícil você também conseguir desenvolver a profissão de pesquisador, a profissão de inovador, né? Daquele que concebe ideias novas, que acaba levando a sociedade para frente, né? Quem está lá na vanguarda, né? Quem está empurrando o conhecimento mais para frente. E o pessoal, a grande sociedade vai seguindo atrás, né? Entendi. Olha só, Papo Profissão de hoje está falando sobre matemática e também física, conversando aqui com o Bruno Chialegatti, que é professor de matemática e de física e é engenheiro mecânico. Agora, Bruno, é o seguinte, olha, eu quero estudar matemática, vou ficar desempregado se eu não der aula? Porque é o medo de muita gente, né? Hoje no Brasil, do jeito que está a situação do país, sim. A questão aqui, principalmente, você tem que começar dando aula de um caminho. É difícil, são poucas vagas onde um matemático entra como um pesquisador, um consultor. É mais complicado. Então, a recomendação é que você comece dando aula e vá procurando mercado. Agora, mercados como, por exemplo, que a gente tem da ciência da computação, na área da economia e mercado financeiro, como você que dá aula de matemática financeira, e tem também design de produtos, tudo isso a gente vê nos sites aí que são áreas para o matemático trabalhar. Mas é mais difícil, ele precisa começar com... Normalmente eles exigem experiência inicial, né? Então, a partir do momento que você se forma, às vezes as empresas não pegam pelo fato de você não ter experiência. Onde você pode começar a ter experiência? É onde se exige menos experiência, que é começando o quê? Como um professor auxiliar, começando dando aula. Então, a partir do momento que você tem aulas, você consegue, às vezes, ter capacidade de montar uma apostila, aí você pode, no seu currículo, mostrar, olha, eu tenho capacidade de pesquisa, eu tenho capacidade de didática, eu tenho capacidade eu tenho conhecimento dos modelos matemáticos. Aí você começa a ganhar, vamos dizer assim, corpo, né, corpo curricular, para você poder pleitear coisas maiores. Precisa da parte de consultoria, essas coisas de design de produtos. O matemático, ele entra como um consultor. Ele que vai dar as diretrizes assim para montagem de alguns modelos, principalmente formas, essa parte de embalagens, né? Qual que é o menor volume que eu preciso ter? Eu preciso ter um volume tal, qual que é a geometria que eu vou fazer para ficar ok? Mas existem, de fato, na prática, o matemático trabalhando nessas áreas, seja na área da computação ou de desenvolvimento de produtos, ou no caso, vamos supor, de desenvolver o design de alguns produtos, é um engenheiro mecânico ou outro tipo de engenheiro que vai falar? Ou teria que ser uma grande empresa para falar, não, aqui o matemático cabe aqui para fazer esses determinados cálculos? Não, podemos ter matemáticos em todas essas áreas que você mencionou, seja grandes empresas ou pequenas. Aí cabe também a questão do matemático, ele ter diferentes funções, não somente a parte da matemática. Por exemplo,
Na engenharia, a matemática entraria para você resolver uma equação, por exemplo, você está calculando a resistência de uma viga, vamos supor na engenharia civil ou mesmo na engenharia mecânica, uma viga de aço. O engenheiro tem a modelagem, tem o equacionamento, a gente modela o equacionamento, fala, tá tudo certo. Só que às vezes, dependendo da complexidade da equação, você não consegue resolver aquilo que a gente fala na mão. Então você vai precisar do quê? De modelos computacionais. É aí que o matemático entra, com esses conhecimentos que a gente chama de conhecimentos numéricos, para resolver essa equação da maneira que a gente chama de numericamente, onde ele vai calcular a equação usando o computador. Aí o matemático entra propondo um modelo de resolução e complementando o que o engenheiro fez da equação. No caso da ciência da computação, como que é o trabalho do matemático? É nessa área. O computador ele responde através de números, né? O computador que a gente brinca é binário, é 0 e 1, né? E toda a comunicação do computador é feita através de números. Então você precisa de algoritmos, que a gente chama, que são sequências matemáticas, para você fazer o computador conversar, ou com você, uma interface com o usuário, conversar entre redes e tudo mais. Então o matemático entra justamente na montagem desses algoritmos. Maneiras rápidas e eficientes de como fazer a programação, né, os computadores conversarem. Agora, Bruno, para quem gosta dessa área de exatas, você indicaria ter o curso de matemática para que se abra um leque de oportunidades? Ou se a pessoa já tiver mais definida, falar, não, eu quero fazer ciência da computação, ou eu quero trabalhar com design, eu quero trabalhar especificamente na engenharia mecânica, o que você diria? Vai muito da aptidão ou a matemática, ela consegue, um curso de 4 anos, ela consegue abrir um leque importante? Não, acho que é isso que o ponto principal, acho que é isso que você falou. Depende do como a pessoa está se sentindo em relação à decisão dela da profissão. Eu, por exemplo, sempre quis fazer engenharia. Né, e usar a matemática ou como forma de ensino, né, como eu estou fazendo, mas gostaria de ter a possibilidade de trabalhar com engenharia, que foi o que eu fiz no começo da minha carreira. Eu trabalhei por engenharia numa empresa de consultoria por 5 anos. Você se formou? Como é que é a sua história? Você se formou em engenheiro mecânico e trabalhou como consultor? Eu trabalhei numa empresa de engenharia como engenheiro. Então eu me formei em 2008, comecei a trabalhar, eu formei no final de 2008, comecei a trabalhar em junho de 2009, porque eu me formei bem naquela época da crise, da bolha imobiliária nos Estados Unidos, então aqui estava meio complicado. Então eu fiquei uns 6 meses parado, mas aí eu comecei em junho de 2009, trabalhei até março de 2015 nessa empresa. Durante esse período, além da engenharia, eu dei aula em faculdade particular e fiz mestrado. E aí eu saí dessa empresa para fazer o doutorado que eu estou hoje, porque o doutorado ele exige dedicação integral, né? Você não consegue... em alguns casos até você consegue, mas o tema que eu estou desenvolvendo exigiria uma dedicação integral dentro da faculdade. Qual o curso técnico legal? Cursos técnicos tem todos aqui no Brasil, são bem até desenvolvidos, até porque o governo incentiva muito isso, né? Você fala na área da engenharia mecânica. Na engenharia, técnico mecânica elétrica, técnica hidráulica, técnica em ar-condicionado, são áreas da engenharia que existem cursos técnicos. Isso porque o governo tem essa prática, pelo menos, de investir mais em cursos técnicos, já é uma cultura maior aqui no Brasil disso, né? Então você tem áreas específicas nisso. Até quem tem dúvidas, não tenho muita segurança se eu quero fazer um curso de engenharia, mas gostaria de trabalhar na área, às vezes é bom começar com um curso técnico. Porque você faz o curso técnico, você já vai ter uma formação de tecnólogo, você já vai ter algumas atribuições de engenharia, e aí caso você queira expandir isso para frente, aí sim você faz a engenharia. Que também tem matemática envolvida, o curso técnico também tem matemática. Então... Matemática é muito abrangente, você pode lecionar, mas você pode trabalhar também em muitas áreas, como explicou aqui o nosso entrevistado Bruno, você pode começar lecionando, dando aula, porque geralmente exige-se menos destas áreas, pelo menos como experiência, mas você como bacharelado também pode atuar em várias áreas, como a gente explicou aqui. Então, bacharelado para quem é direcionado ao mercado de trabalho, licenciatura para quem for lecionar dentro da área da matemática. A graduação em matemática é oferecida nas habilitações em licenciatura, né, como a gente explicou, ou o bacharelado, modalidades presencial e à distância, e apresenta disciplinas de geometria, álgebra, cálculo, estatística, trigonometria, aritmética, análise, etc. Vou perguntar aqui para o Bruno o que ele acha do curso à distância, no caso da matemática. Não sei se você já fez algum curso. O curso integralmente feito à distância, geralmente tem pelo menos, acho que provas, algumas partes presenciais mínimas, né? Mas você indicaria, dá para fazer? Dá para fazer, é uma tendência que está acontecendo
no mercado, até porque as pessoas trabalham, então nem sempre conseguem se dedicar integralmente à faculdade. Então muita gente quer estudar à noite, por exemplo, mas a faculdade é longe, então tem problemas de transporte. Então é muito mais fácil você ter essa praticidade de fazer um curso à distância. Eu leciono também em cursos à distância, né? A gente, através de videoaulas, a gente grava e dá essas matérias para os alunos. Só que tem que ter um perfil específico para quem vai fazer esses cursos à distância. Primeiro é a disciplina própria, de você sentar lá, você estudar, você... às vezes as pessoas precisam da sala de aula para estar lá estudando. Se você já não você consegue ter esse perfil, não, tal horário em casa eu vou estudar, esse dia não dá, mas eu compenso no outro. Você ter esse perfil é uma ótima opção. E além disso, é uma ótima opção também como segunda faculdade. Às vezes a pessoa já ficou lá. Eu, por exemplo, 5 anos faculdade de engenharia, nossa, 5 anos em sala de aula, mas eu gostaria, por exemplo, de fazer uma faculdade de matemática. Falo, pô, precisava ficar 5 anos de novo lá? Será que um curso à distância, já que eu agora já sou mais velho, já sou mais disciplinado, será que eu não consigo fazer? Com certeza consegue. Então acho que nesses dois casos, com a pessoa disciplinada ou como segunda faculdade das pessoas, o curso à distância é um modelo muito bom. Bom, então vamos entender das disciplinas do curso de matemática, por exemplo, que o Bruno vai ajudar a gente. Eu peguei algumas disciplinas do curso da Universidade de São Paulo, que é onde o Bruno se formou. Vamos lá. Introdução à programação de computadores. Bom, tem Física 1, Análise, Geometria. Dá para comentar um pouco dessas matérias para a gente? Tá, você já percebe que a própria formação de matemática já está falando de programação, né? Você vê que o curso já evoluiu. Para quê? Para o pessoal já ter essa formação já esperada para a tecnologia da informação. Você já se formou já há alguns anos. Tinha na sua época? Já tinha programação. No primeiro ano a gente tem programação. Depois, dependendo da área que você segue, da própria engenharia, você tem matérias específicas para aumentar esse conhecimento de programação, né? Tem cálculo numérico, tudo isso. E no meu doutorado, eu mexo com programação, porque é justamente isso. Você já transformar a linguagem matemática para a linguagem do computador e resolver o seu problema. Quase que já está ficando um clichê dessa parte de engenharia, essa parte de modelagem. Você desenvolve o modelo, passa para o computador, programa no computador, para o computador resolver para você. A gente está falando aqui de matemática, de física, que são áreas afins da engenharia, mas vamos falar especificamente da engenharia mecânica. O engenheiro mecânico desenvolve, projeta e supervisiona a produção de máquinas, equipamentos, veículos, sistema de aquecimento, de geração, ferramentas, etc. Né? Ele organiza sistemas de armazenagem, supervisiona processos e define normas e procedimentos de segurança na linha de produção, enfim. A engenharia mecânica, Bruno, como é que está o leque de demandas hoje no Brasil? E fala um pouco das principais áreas, porque existem várias habilitações, né? Sim. E quem quer optar por essa área, como é que está o mercado? Bom, vamos lá. Essa definição que você deu é o resumo do que se fala no CREA de qual é a habilitação do engenheiro mecânico. Né? O que o engenheiro mecânico é apto a fazer após a sua formatura. E a engenharia mecânica, eu considero, não sendo corporativista defendendo a minha área, né, mas a engenharia mecânica é uma das mais abrangentes que tem da engenharia, justamente por ter muitas disciplinas de diferentes áreas da ciência, né, da física. Então você tem um mercado muito amplo. Você pode trabalhar, como você falou, com qualidade, que é uma parte que não necessariamente envolve cálculos de engenharia, mas você pode trabalhar com projeto de máquina, você pode trabalhar na parte térmica, com refrigeração, com desenvolvimento de turbinas, seja turbinas de produção de energia, turbinas de avião, você pode trabalhar em engenharia aeronáutica, pode trabalhar em engenharia automotiva. Todas essas áreas que eu estou falando são justamente essas habilitações de engenharia mecânica. Então você tem uma formação geral e você pode se especializar em algumas áreas. Normalmente o pessoal acha que engenharia mecânica está relacionada só com carro. Mas não é uma formação muito mais abrangente. A engenharia automotiva é uma parte específica dentro da engenharia mecânica. Agora, a gente, por exemplo, tem a Embraer no Brasil, que tem grandes linhas de desenvolvimento. Mas a linha automotiva, já que você falou, hoje a gente sabe que as montadoras se monta o veículo em várias partes do mundo, né? Então, às vezes você o motor já vem de alguma parte. Nessa área automotiva existe ainda bastante demanda no Brasil? Tem, justamente como você tem as peças montadas em diferentes lugares, quando você tem, por exemplo, na fábrica de montagem, você precisa de engenheiros para, primeiro, verificar a qualidade das peças que chegaram, que é aquela parte de qualidade que você falou. Verificar se o projeto que foi feito está batendo, a fabricação está batendo com o projeto que foi concebido. Se, por exemplo, tem algum problema de montagem, o engenheiro ir lá solucionar, falar, olha, essa peça tem que ser descartada ou não, essa peça precisa de uma manutenção específica. Então o engenheiro também entra na parte ainda do conhecimento, apesar de estar difundido em diversas áreas, diversas partes do globo, né? Às vezes tem peça fabricada na China, fabricada na Índia que vem para cá, né? Mas você precisa ainda do engenheiro para olhar e falar, não, eu preciso montar esse carro certo.
Não deixa de ser um quebra-cabeça. Então você avalia a qualidade, tem tudo isso. E o projeto também. Então todas as áreas ainda existem. A resistência, você recebe uma peça e fala, não, eu preciso fazer um teste para verificar se esse teste está atendendo a minha norma, que foi escrita também por um engenheiro, a minha norma de segurança. Você se formou e foi trabalhar numa empresa que era de que ramos? Era na parte de saneamento, era consultor em engenharia, eu trabalhava na parte de saneamento. É uma área que nem parecia que tem área de engenharia, mas tem. Mas como é que era a sua rotina lá? A gente participa dos projetos, né? A gente é uma empresa privada que participava de licitações, né? Principalmente a parte de saneamento ainda está sob o controle do governo. Existem algumas empresas privadas, mas a maior parte ainda é gerida por prefeituras, né? E então a gente participa dos projetos, dos processos licitatórios. A partir do momento que a gente ganha o processo, a gente faz o projeto, por exemplo, de uma estação de tratamento, de uma estação de bombeamento. E é nessa estação de bombeamento, por exemplo, que o engenheiro mecânico entra para calcular e escolher a melhor bomba que vai atender a essa estação de bombeamento. Tem uma estação de tratamento de água, o engenheiro mecânico vai escolher e especificar quais equipamentos ele quer que funcione adequadamente na estação. E aí trabalha com um engenheiro civil também? Também, é uma empresa multidisciplinar. Você tem o engenheiro civil e o ambiental que calculam o processo de tratamento, né? Por exemplo, esgoto. O engenheiro civil vai conceber a geometria da estação, né? Tem o projeto estrutural. O engenheiro ambiental ele vai calcular o processo, falar, olha, eu preciso de tantos tanques com tais processos, tais produtos químicos. E o engenheiro mecânico vai escolher quais os equipamentos que vão atender essas especificações do engenheiro ambiental. Então, eu preciso de um bombeamento que bombeie, vamos supor, 100 litros por segundo até aquele tanque. Então, eu tenho que escolher uma bomba que bombeie esses 100 litros até aquele tanque. E quem é que faz a gestão de todo esse projeto? Se você trabalhar, por exemplo, com engenheiro mecânico, com engenheiro ambiental, um engenheiro químico, por exemplo, que às vezes vai desenvolver um determinado equipamento. Normalmente é o gerente de projeto e o gerente de projeto pode ter qualquer formação. Ah, legal. Mas ele vai ter que ter esse olhar para todas as engenharias. Tem que ter esse olhar não. Normalmente, nessas empresas de saneamento que eu trabalhei, normalmente o engenheiro-chefe são civis. Porque, historicamente, essas empresas foram desenvolvidas por engenheiros civis. Mas nada impede que seja um engenheiro mecânico. Desde que ele tenha realmente esse conhecimento abrangente, ou experiência de mercado, que também conta muito, de você poder gerir o projeto. Agora, Bruno, quando a gente opta por engenharia, qualquer uma das áreas, tem que ser logo no início, pelo menos acho que todas, né? Nas públicas e particulares, né? Não tem como migrar, eu estou ali no primeiro ano, engenharia mecânica, quero migrar para química. Não, tem. Pegando especificamente o exemplo da USP, existem provas de transferência, que são bem mais difíceis que os vestibulares, inclusive. E são poucas vagas também. São poucas vagas. 2, 3 vagas. Isso. Mas existe a possibilidade. É uma possibilidade mais difícil. Mas são vagas que se abrem de alunos que deixaram aquele curso, não é? Sim. Eles fixam, tem um número específico. O curso de engenharia mecânica... Tem 2 vagas, aí é difícil para burro. Na época que eu fiz, eram 70 vagas. Se tem os 70 lá cursando, não abriu vaga. Não, exatamente. Agora, se saiu um, abre uma vaga. Abre uma vaga. Isso. Eu tive um amigo que ele estudou, ele queria uma vaga de jornalismo, só que assim, existiam 2 vagas. E a USP, ela dá prioridade para quem já é aluno da USP também. Sim, para transferência sim. Para transferência Mas se você sim. numa escola particular, fica mais difícil ainda. Então, tem que optar no começo de tudo. A USP, ela tem, a Unicamp também tem lá a Semana das Profissões. Tem. O pessoal entender um pouco. Mas o Bruno, ele está explicando aqui para a gente, para você entender um pouco desta profissão, para te ajudar no começo. Primeiro, gostar muito dos cálculos, da matemática, porque a gente... como conversou aqui, tem o cálculo 1, 2, 3, você vai passar por essa base teórica aí nos primeiros anos, mas depois começa a parte prática. Tem um pouco de laboratório da engenharia mecânica, como é que funciona essa parte, por exemplo, na USP? Tem sim. Um dos exemplos clássicos da engenharia mecânica é a disciplina de mecânica dos fluidos. A gente faz testes em laboratório para calcular escoamentos, em tubulações, verificar a perda de carga, que é uma parte muito relacionada com bombeamento, que foi a parte que eu trabalhei inclusive. Então você tem laboratórios específicos. Laboratório de motores, tanto de combustão interna como motores elétricos, para você verificar o funcionamento de um motor elétrico, um motor de combustão, seja ele de carro, seja um motor de um gerador. Tudo isso para você complementar a sua formação, né? Não dá para ser puramente teórico durante os 5 anos, você tem que ter uma prática aí. Além de atividades de projetos, né? Às vezes eles dão um projeto, um campeonatinho entre a própria turma. Todo mundo tem que desenvolver, por exemplo, um carrinho que atenda uma determinada função, um carrinho que suba uma rampa. Então eles estimulam os alunos, né, separam em equipes, e esses alunos vão competir internamente ali, né, para ver quem vai desenvolver o melhor carrinho e aplicar as disciplinas que já aprendeu, né?
Ô Bruno, eu me lembro que em anos de bonança, como o Brasil também já viveu, mas hoje nem tanto, nós estamos com essa gravação aqui em 2017, muitas empresas contratavam engenheiros, no caso civis, de outros países, né? Esta migração desses profissionais, no caso da engenharia, ela existe também? Ou se eu me formar como engenheiro, vou ter que trabalhar no Brasil? Ou existem países que têm demanda, eu posso trabalhar fora? Ou o Brasil, às vezes, recebe profissionais que vêm de outras áreas e aumenta a competitividade? Ou isso não existe? Não, tem. É que no Brasil teve um problema sério, principalmente nós falando de ciclos econômicos, que existe uma lacuna, existe um buraco bem grande de pessoas mesmo, de falta de pessoas, entre a minha geração, que está na casa aí dos 30, 40 anos de idade, e a geração mais velha, de 60, 70 anos. No Brasil tem muito pouco engenheiros na casa de 45 a 55 anos. Por quê? Porque quando eles eram jovens, na década de 90, a engenharia estava praticamente nula no país. Então a maioria foi trabalhar em banco, foi virar professor, então tudo isso atrapalha o mercado, porque você fica com um buraco. Então a nossa geração teve que correr atrás para assumir cargos altos em pouco tempo. E quem não conseguia atender, eles precisavam o quê? Trazer de fora. Que interessante. Principalmente nas grandes empresas. Eu me lembro, por exemplo, que há 20, 30 anos, o pessoal fala assim, mas você vai estudar engenharia, você vai ficar desempregado? Não tem. Então foi um ciclo em que não houve incentivo e as pessoas não queriam porque sabia, vai estudar, é uma boa área, mas se você não tem emprego. E aí, de repente, vem um ciclo econômico que está preparado para isso. No caso, eu me lembro, acho que talvez 2000... Teve a crise americana em 2008, mas um período bom nos Estados Unidos, aqui no Brasil foi um pouco antes, porque teve um incentivo muito grande na construção civil. Exatamente. Seja de construção de casas, teve construção de construção de refinarias, estaleiros, usinas hidrelétricas. Você pega os principais projetos do país, seja a hidrelétrica de Belo Monte, aquela de Giral, tudo isso foi feito durante esse período, né? As licitações, os grandes projetos, então as construtoras precisavam de gente, as refinarias e tal. Agora vamos dar uma de mandinar então aqui, já que a gente está falando de ciclos econômicos, o que se pode esperar aí dos próximos ciclos? Que a gente sabe que o Brasil viveu e ainda vive, está saindo um pouco dessa depressão, né, econômica, mas você acha que vai se abrir um ciclo aí futuramente para que áreas dentro dessas áreas que a gente está falando, engenharia, química, física, como é que é a perspectiva, se tratando de um período mais amplo? Vai. Eu aposto muito forte nessa possibilidade, primeiro porque não somente o pessoal de engenharia acredita nisso, mas as áreas que comandam o país. Você já vê, por exemplo, postura de políticos falando que o Brasil precisa de um ciclo de infraestrutura para melhorar. Seja infraestrutura rodoviária, todo mundo sabe, infraestrutura metroviária, quem mora aqui em São Paulo sabe que tem problema de metrô, tem pouco metrô, tem rodovias com barro ainda, então quer dizer, portos insuficientes, então existe a necessidade de um investimento pesado em infraestrutura no país. Nós engenheiros sabemos disso. O que está deixando a gente mais otimista é justamente economistas, políticos, começarem a falar isso, porque aí você já começa a levar isso para quem toma a decisão, né? Que é a classe, infelizmente, nesse caso é a classe política, eles que determinam as diretrizes que vão fazer o país melhorar. E o que deixa a gente mais tranquilo é que, independente da ideologia política, estão pensando nisso. Legal. Vão fazer um ciclo de infraestrutura no país, com certeza. Papo Profissão de hoje fala sobre matemática, engenharia, mecânica e física. O programa está caminhando para o final, mas eu quero conversar aqui com o Bruno, que ele dá aula no Instituto Monitor. A gente agradece o Instituto Monitor que cedeu ele aqui para essa entrevista. No Instituto Monitor, qual é as áreas que você leciona? Lá eu dou principalmente matemática financeira, que é para o pessoal do curso de técnico em transações imobiliárias, vai para o curso de secretariado, administração, todos esses cursos que precisam de conhecimentos básicos de matemática financeira, eu leciono para eles. Você leciona matemática financeira para o EJA, que é ensino de jovens e adultos. Tanto matemática financeira quanto a matemática básica também, porque eles precisam para eles adquirirem o certificado de ensino médio. Achei interessante isso, porque a matemática financeira, ela tem no ciclo básico, no ensino básico comum? Não, né? O comecinho sim, principalmente a cálculo dos juros mais fáceis, né, que são os juros simples e os juros compostos, tem na grade curricular do ensino médio. Entendi. Aí não, aí coisas mais pesadas, financiamentos, empréstimos, essas coisas aí não. Mas o cálculo básico tem, no ciclo básico de formação de matemática, né, para o ensino médio.
E você dá aula também para concurseiros, seria assim, para gente que vai prestar concurso. Gente vai prestar Tudo na área de matemática. Tudo na área de matemática, física também, né? Legal. É difícil ter concurso na área de engenharia, tem, mas não é tão específico, são mais específicos, né? Então não tem tanta demanda para isso ainda. Quais são os cursos que tem grande carga de matemática, concurso público? Todos os concursos que exigem nível médio, por exemplo, sem ser nível superior, eles têm pelo menos de 10 a 20% da prova de matemática. E aí cobra o quê? Matemática do ensino médio. Então é a mesma matemática que a gente vê na escola. Só que muitas vezes o pessoal não viu isso direito ou tem dificuldade nisso, então eles demandam aulas disso. Então basicamente de 10 a 20% da prova matemática. Aprender matemática, qual é a orientação que você dá? Porque hoje tem muita informação online. Nós temos, por exemplo, a Khan Academy, que tem no Brasil muita aula online que você pode estudar. O ideal é você estudar bastante online e depois ir tirar suas dúvidas com o professor, porque matemática é aquela coisa, né? Você esbarra numa dúvida e ali, como é que faz? Online você muitas vezes não pode tirar aquela dúvida. Como é que é um bom programa de estudo para matemática? Seja para um concurseiro, seja para quem quer seguir essa área? Acho que é um mix disso mesmo. É você ter o aprendizado vendo o curso online. E matemática é muito exercício também, não adianta só ler. Você tem que praticar, você tem que rever exercícios anteriores. Porque às vezes numa prova você vai olhar e falar, poxa vida, eu já fiz um exercício parecido. Então às vezes fica até mais fácil para você resolver, porque você já viu isso, você fica mais tranquilo. Então você tem que praticar a teoria com exercícios e as dúvidas, você tem que sempre procurar o quê? Instituições que ofereçam plantões de dúvida para você poder esclarecer uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, não importa, mas é importante você ter esse esclarecimento. E no caso dos concurseiros tem muito essa questão também de aulas ao vivo, como é esse programa que a gente está fazendo aqui. Você faz aulas ao vivo e você tem interatividade com o Facebook, por exemplo. Você pode mandar sua pergunta e o professor responde. Então tem empresas que dão concurso público e falam assim, pessoal, vou dando uma aula hoje de matemática, vou falar do assunto tal, por exemplo, números inteiros. Então você vai lá, tá dando a sua aula de números inteiros e o próprio professor já tem que organizar como se fosse um programa de TV, como que a gente está fazendo aqui. Fala, tô dando a minha aula aqui de números inteiros, vamos ver o pessoal aí da internet, o que eles estão achando. Aí ele olha lá, fulano de tal, da cidade de tal, tá fazendo uma pergunta aqui, olha que pergunta interessante. Aí ele esclarece a dúvida ao vivo. Então cria-se uma interatividade como se fosse uma sala virtual mesmo, né? Legal. Bom, o Papo Profissão de hoje fala sobre as profissões de matemática e física e de engenharia mecânica. O Bruno está aqui esclarecendo pra gente, ele é professor de matemática e de física. Quais os livros, sites, alguma dica que você quer dar para quem está iniciando nessa área? Eu gostava de ler quando eu era mais moleque, O Homem que Calculava. Despertava um pouquinho do interesse da gente e... Você tem alguma orientação para quem... Eu falei do site da Khan Academy também. Muito bom, uma ótima recomendação. Bom, livros de matemática, em termos gerais, livros didáticos de escola, esses têm aos montes. Então, se você for numa boa livraria, você vai encontrar e todos são muito bons, eu recomendaria todos. Para quem tem um gosto um pouco maior aí de matemática, tem os livros de grandes passatempos matemáticos, grandes enigmas matemáticos, que aí o nome é esse? Grandes passatempos matemáticos. Existem muitos desses livros que descrevem quais são os principais enigmas que tem. Então, quem gosta de matemática acaba se interessando muito. Eu tenho esses livros, justamente, sou professor, eu gosto de ler e ver o que estão pesquisando. Para o público em geral, que quer apenas estudar matemática, fala, não quero só entender o básico, acho que qualquer livro que seja recomendado em escolas de ensino médio, ou mesmo apostilas de cursinhos, são muito boas. Né? Porque principalmente matemática e física, não se muda muito o conteúdo, né? Não é que, por exemplo, direito, né? Que toda hora atualiza uma lei e você tem que ficar mudando toda hora. Isso é muito bom. A matemática é uma área complicada, mas pelo menos você vai estudar conceitos que, sei lá, Galileu Galilei usava, que você vai usar hoje. A parte de cálculo, né? Cálculo 1, 2, 3, quem desenvolveu o cálculo foi Isaac Newton, né? Então, tudo isso, essa parte derivada, integral, a gente desenvolveu lá na Idade Média. Então, esses conceitos básicos ficam, mesmo conceitos de física, né, pessoal que usa astronomia, essas coisas, são conceitos que vieram de lá. Tem coisa nova sendo desenvolvida? Tem, mas é a tecnologia à frente. Eles estão vendo, inclusive, que o que eles desenvolveram lá tá certo. Né? Não é que tá mudando, né? Entendi. A profissão chega ao fim, eu agradeço a sua participação. O Bruno, que tem um sobrenome complicado, mas é italiano, eu vou dizer para você, Chelegatti.
Bruno Chelegatti, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Se quiser aí as suas considerações finais, espero que a gente tenha tirado as suas dúvidas sobre os cursos de matemática e de física. A gente não falou muito aqui. Por que o professor de matemática, ele geralmente dá aula de física também? Geralmente, se você estudar, por exemplo, matemática, você fez engenharia mecânica. São áreas afins, vale a pena fazer uma complementação para que você possa lecionar nas duas áreas? Vale com certeza, porque física também concebe modelos que descrevem a natureza, e às vezes são modelos complicados que você precisa ter uma matemática para resolver. Então se completam. Realmente essa área de exatas em si se completa. Até mesmo a química, você ter química e matemática, física e matemática, é importante. A matemática casar com essas ciências, com essas outras ciências também, né? E a engenharia, obviamente, né? Legal. Bruno, muito obrigado pela sua presença. A gente agradece o Instituto Monitor também, que está mandando seus profissionais aqui para falar um pouco destas áreas importantes e do mercado de trabalho para que você se direcione e acerte na sua escolha. Curte a gente aí nas nossas páginas, dá um like aí no nosso vídeo se você gostou desta orientação. Clica lá no sininho para você receber toda semana. A gente está aqui na OTV falando de uma profissão nova. Manda suas perguntas que a gente responde por aqui. Obrigado e até a próxima.